Enquanto o pessoal está saindo, se ajeitando aí, abre as suas Bíblias, por favor, no livro de 2 Coríntios 6, capítulo 6. Segundo aos Coríntios 6. O resto dos versículos da minha pregação você pode acompanhar aqui no telão. Eu não coloquei esse aqui de propósito, eu quero que você abra mesmo, que você leia com seus próprios olhos, porque é algo inspirador aqui. 2 Coríntios 6, olha em capítulo 3, nós vamos ler de 3 a 10, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo, tá bom, para essa igreja, e ele diz assim: não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servo de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui é uma boa descrição, uma boa definição do ministério do apóstolo Paulo junto com os seus parceiros. Essas viagens missionárias que ele fazia, ele sempre tinha alguns homens fiéis, obreiros, pessoas de Deus mesmo que acompanhavam ele. E neste momento ele descreve como é não somente o ministério deles, mas como eles vivem as suas vidas todos os dias, enfrentando tudo que eles enfrentaram. As características de Cristo são claramente vistos na vida de Paulo. Ou seja, todas as pessoas que olhavam para o Paulo, todas as pessoas que observavam o estilo de vida de Paulo, que ouvia ele falar, que observava o jeito que ele falava com as pessoas, a forma que ele pensava, o jeito que ele agia e reagia, as atitudes dele, todo mundo olhava e pensava: esse cara é diferente. Ele não é igual um de nós. Como eu falei, as características de Jesus Cristo foram claramente manifestadas na vida desse homem. A vida dele foi definida por essas características. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você pode responder para si mesmo, tá? Você acha que a forma em que o mundo significando aqueles que não são cristãos, que nunca aceitaram Cristo como Salvador e não declaram fé nele, vocês acham que essas pessoas descrevem o cristão moderno da mesma forma que a Bíblia descreve o cristão? Pensa um pouco sobre isso. Talvez com as pessoas que você já conversou, né, que não são do mundo, sobre o cristianismo, pensa um pouco no jeito que eles pensavam sobre o cristão de hoje. Talvez algumas pessoas até descreveriam corretamente, mas eu creio que muitos neste mundo hoje vão definir o cristão de hoje de uma forma totalmente diferente do que a forma a Bíblia descreve o cristão. E por que isso acontece? Não é culpa deles, na verdade. Eu creio que é porque muitos cristãos hoje já deram motivo para o mundo descrever eles da forma errada. Ou seja, a vida de muitos não comparam com o padrão bíblico de um cristão. A Bíblia é muito clara na definição de um cristão. O que é um cristão verdadeiro? Quais são as características verdadeiras de um seguidor de Jesus Cristo? Não tem erro. Você lê, você enxerga que a Bíblia tem um padrão de um cristão.
Só que, como eu falei, infelizmente, muitos dentro da igreja, pelo jeito que leva essa vida, pela forma em que pensam e falam e agem e reagem em certas circunstâncias, deram motivo para o mundo pensar e descrever as suas vidas totalmente oposto à palavra de Deus. Em outras palavras, não existe muita diferença entre um que se declara o seguidor de Jesus Cristo e aquele que nunca entrou ou pisou dentro de uma igreja. Infelizmente, essa é uma realidade do nosso cristianismo hoje em dia. E isso é um grande, grande problema. Porque nós somos chamados para ser diferentes. Sabe que a sua vida precisa destacar enquanto você está lá fora, no seu trabalho, na sua escola, entre a sua família. A sua vida tem que destacar, tem que ser diferente. Por quê? Para a gente poder andar com uma arrogância, para poder olhar para o pessoal que não segue Jesus e olhar com desprezo a essas pessoas, de ficar nos mostrando como se a gente é muito melhor do que vocês. Não, temos que ser diferente, para mostrar para as pessoas lá fora que existe um caminho diferente, existe um estilo de vida diferente, e esse caminho é Jesus, e esse caminho é muito melhor do que o caminho que eles estão levando. Por isso que nós temos que ser diferente. Mas infelizmente muitos olham para cristãos e nem reparam, nem reconhecem que verdadeiramente são seguidores, porque não existe muita diferença entre o estilo de vida de um e o outro. O que define a sua vida? Pensa um pouco agora, o que define a sua vida? Se eu fosse perguntar para a sua esposa, para ela fazer uma lista de coisas, de características que definem a sua vida, o que seria? Seria bom? Seria negativo? Será que compararia com o padrão bíblico? A definição de um cristão bíblico? Se o seu marido fosse sentar e escrever isso? E se o seu melhor amigo, se eu perguntasse para o seu chefe do trabalho, seu colega de escola, como é que eles iriam descrever a sua vida hoje? Será que você é definido pelos padrões do mundo? Ou padrão bíblico? Sabe que hoje em dia, até, por muitos anos, e ainda existe isso hoje em dia, tem certos grupos que entenderam isso, só que interpretaram um pouco errado. Eles querem ser diferentes, querem mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Então o que eles fazem? Eles todos compram a mesma roupa, mesma cor de roupa, e se vestem de uma certa forma bem diferente do mundo, para andar neste mundo e mostrar para todos lá fora que nós somos diferentes. Não é isso que eu quero, não é isso que a Bíblia quer. A Bíblia não nos dá um certo padrão de roupa que a gente tem que usar. Eu estou falando que nós temos que estar claramente destacados neste mundo pela forma em que nós pensamos, falamos, agimos, reagimos. As nossas atitudes e condutas precisam ter e ser, quer dizer, diferentes. A nossa vida, quer dizer, a sua vida, se você é um cristão, a sua vida, a minha vida, tem que ser caracterizados e definido pelas qualidades de Jesus Cristo. Olhem comigo em Colossenses 3, de 12 a 15, vai estar, se Deus quiser, aqui no telão. Beleza. Portanto, o Paulo escrevendo aqui, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha a característica aí: profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O apóstolo Paulo entendeu que as qualidades, nós temos que acrescentar essas características para as nossas vidas. E eu sei que virou modinha hoje em dia se chamar de cristão, muitos se chamam de cristãos, muitos se identificam
com o cristianismo. Celebridades, atletas de esportes, gostam de declarar fé em Jesus Cristo, publicamente. O problema com isso é que publicamente eles também vivem as suas vidas ao oposto, totalmente ao contrário do padrão bíblico. E isso confunde o mundo. Isso confunde até as pessoas dentro da igreja. Tem muitos que nem sabem muito bem qual é a definição verdadeira, as características que você deve ter como um seguidor de Jesus Cristo. Falar que você aceita o Cristo, falar que você é cristão é fácil. Mas o cristianismo não é apenas um título, não é apenas uma declaração. O cristianismo é uma mudança autêntica do seu caráter. Essa série vai falar sobre isso, muito. O que nos define? O que deve definir a nossa vida como cristão? Cada semana a gente vai escolher uma qualidade, uma característica de Cristo que nós temos que acrescentar para as nossas vidas. Ou talvez fortalecer, porque eu sei que muitos também já estão vivendo uma vida firme em Deus. Então, eu pergunto mais uma vez, o que nos define? Quais são as qualidades, características que um cristão precisa ter? A primeira que eu escolhi hoje, não é numa certa ordem, tá? Não tem uma certa ordem que você tem que começar com esse e depois. Eu senti que Deus colocou esse assunto no meu coração, então semana por semana eu vou assim, tá? Como cristãos, a nossa vida deve ser definida por generosidade. Mais uma vez, como cristãos, a nossa vida deve ser definida por generosidade. Um autor e pastor em Nova York, o nome dele é Tim Keller, em inglês Tim Keller, ele escreveu isso: a falta de generosidade se recusa a reconhecer que seus recursos não são realmente seus, mas os de Deus. O que ele está querendo dizer é que a generosidade começa com o entendimento de que tudo que você tem, todos os seus recursos, não vem de você, pelo seu próprio poder, entendimento, sabedoria e força, mas tudo que você é e tudo que você tem vem de Deus, são de Deus. Então, se isso é a verdade, eu devo, na minha vida como cristão, querer usar tudo que Deus me deu, todos os recursos, para a honra e glória dEle. Deve ser o meu desejo. Ou seja, eu olho para tudo que eu tenho e eu falo, como que eu posso usar isso para honrar e glorificar a Deus? Ele é glorificado quando eu dou generosamente. Ele é glorificado quando eu reconheço as necessidades daquelas pessoas ao meu redor, as necessidades da minha igreja, das pessoas dentro da minha igreja, e eu estou disposto a doar generosamente para ajudar essas pessoas. De doar do meu tempo. Você pensou que eu ia falar dinheiro, né? Não é só dinheiro. De doar do seu tempo generosamente, das suas forças, dos seus bens materiais, e sim também do seu dinheiro. Tudo isso faz parte de um coração generoso. O dicionário, se você entrar no Google, colocar dicio.com.br, entra no dicionário online, coloca generosidade. A descrição é a seguinte: bondade, característica de pessoa generosa, de quem se sacrifica em benefício de outra pessoa. Muito bom, muito legal essa descrição, porque ela bate perfeitamente com a descrição bíblica. De quem se sacrifica, lembra dessa palavra, sacrifica em benefício de outra pessoa. Ou seja, a generosidade não é apenas doando do que sobra na sua vida. Não é apenas doar quando é fácil e é confortável, e depois que você já resolveu tudo na sua vida e um pouquinho mais, aí você vê se sobrou 5, 10, 15 reais para as mãos estendidas, ou de qualquer forma para ajudar as pessoas. Não, a generosidade é encontrado no coração daquela pessoa que se sacrifica para ajudar o seu próximo, que dá sacrificialmente para o seu próximo.
não somente do que sobra, mas daquilo que vai deixar você até um pouquinho desconfortável ou apertado aquele mês, porque você quer ajudar aquela pessoa mais do que você quer se ajudar. Isso é generosidade. Mas muitos hoje associam a generosidade com os ricos. Não sei se você tem esse pensamento. Para eu ser generoso, eu tenho que ser rico, para ter bastante dinheiro para dar para os pobres. Mas a generosidade não é baseada e medida apenas na quantidade de dinheiro que você dá para alguém. Não é isso. Não é isso que vai medir se a pessoa é generosa ou não. Às vezes a gente olha para um milionário que dá 100 mil reais para uma instituição de caridade, certo isso? Essa frase? Instituição de caridade. E a gente pensa, nossa, que maravilhoso. 100 mil reais é muita coisa. Esse cara é generoso. Não estou falando que não é. É maravilhoso ver pessoas com muito dinheiro doando muito dinheiro. Mas como eu falei, não é baseado apenas na quantidade. Quero te dar um exemplo. 2 pessoas querem ajudar. 2 pessoas enxergam uma necessidade e querem doar para uma instituição. Pode ser igreja ou qualquer outra instituição. Um é milionário. O milionário, ele dá 50 mil reais num envelope, na cestinha. Muito legal. Aí você tem a segunda pessoa que trabalha muito, rala mesmo e ganha um salário mínimo. E ele doa 200 reais. Quem for mais generoso? Muitos iriam olhar para a quantidade e comparar. 50, 200. Primeira pessoa, claro, olha quanto dinheiro ele deu. Mas provavelmente esses 50 mil reais para um milionário é 5% do que ele ganha. 5% só. 200 reais para uma pessoa que ganha só um salário mínimo é mais de 20% do seu salário. Quem foi mais generoso? A segunda pessoa, sabe por quê? Aquilo foi um maior sacrifício para ela. A doação para ajudar o seu próximo lhe custou muito mais do que o outro. Ela foi mais generosa. Jesus, ele ensinou a gente esse princípio. Marcos 12:41, Jesus chegou no templo, ele senta um pouco. Lembra, a religião judaica naquela época, 41 diz assim, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. E observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva, pobre, colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía a viver. Você não precisa ser rico para ser generoso. E você não deve usar essa desculpa para não ser generoso. Com seu dinheiro, com seu tempo, com as suas forças, seus bens materiais. Você precisa apenas estar disposto a olhar para o que você tem nessa vida, seja muito ou pouco, e pensar, como que eu posso usar isso para honrar e glorificar a Deus? Como que eu posso ajudar os outros com aquilo que eu tenho? Você tem que estar disposto a sacrificar em benefício dos outros. Só porque você não é rico, não significa que Jesus Cristo não quer que a sua vida seja definida por generosidade. Aqui tem uma variedade grande, de pessoas em trabalhos e carreiras. Alguns estão trabalhando, alguns desempregados. Eu sei que é difícil até achar emprego. Tem uns que ganham mais do que os outros. Independente disso, gente, Jesus Cristo quer que a sua vida, que você seja definido por generosidade.
pois a generosidade flui de um coração altruísta, um coração cheio de amor. E eu pergunto, o que nos impede de ser generoso? O que é que nos impede? O que é que impede alguém de ver a necessidade de uma pessoa e não ajudar, não abrir mão dos recursos que tem? É simples, é o pecado do egoísmo. É o pecado do egoísmo. Muitas pessoas não são generosas porque eles há um momento na sua vida decidiram que tudo que Deus lhe deu, todo o tempo, força, energia, sabedoria, dinheiro, carreira, tudo que eles têm, eles vão gastar apenas em si mesmo. Tudo que eu tenho eu invisto na minha própria vida. Esquece o reino de Deus, esquece a igreja, esquece as pessoas em necessidade, fora da igreja. O que eu tenho é para mim e somente para mim. Provérbios 11:24 diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outro retém o que deveriam dar e caem na pobreza. Um princípio, eu creio que é uma garantia que Deus nos dá. Um outro pastor chamado John MacArthur, lá de Califórnia, um autor também, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele falou assim: Deus fez toda a sua criação para doar. Ele fez o sol, a lua, as estrelas, as nuvens, a terra, os planetas, as plantas, quer dizer, para doar. Ele também projetou sua criação suprema, o homem, para doar. Mas o homem caído é o doador mais relutante em toda a criação de Deus. Por quê? O homem tem um grave problema chamado egoísmo, enraizado no seu coração. Meus irmãos, se você quer realmente ter uma vida definida por generosidade, você precisa começar a pedir para Deus: Deus, mata esse pecado na minha vida. Tira o egoísmo dentro de mim. Cria em mim um coração que sacrifica para o bem dos outros. Tem tudo a ver com amor e compaixão também. Mas o Evangelho é o maior, mas bela e clara exemplo da generosidade. Porque você vê Jesus Cristo doando para nós algo tão precioso, aquilo que era a coisa mais preciosa no universo, que foi a sua própria vida. Ele deu tudo isso para nós, pobres espiritualmente, para fazer-nos ricos espiritualmente, e para possuir tudo que nós precisamos para alcançar a vida eterna. Jesus Cristo foi tão generoso conosco. 1 João 3, 16-18. O apóstolo João entendeu a ligação entre o Evangelho e a nossa responsabilidade de viver com a característica de generosidade. Olha só, ele fala assim: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A generosidade de Cristo, demonstrado para nós, deve nos dar um grande desejo de demonstrar a mesma generosidade para o nosso próximo, de doar a nossa própria vida para o nosso próximo. Então todos os cristãos, seja rico ou pobre ou no meio, devemos ser as pessoas mais generosas nesta terra, porque nós temos o maior motivo de ser generoso. Você deve ser uma das pessoas mais generosas nessa terra, porque você recebeu algo tão precioso. A generosidade de Cristo foi derramado sobre você. Você deve retribuir isso para o seu próximo. Efésios 5, 1 e 2 fala assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivem em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Deus é tão generoso com você, e se você é um filho, você deve querer ter as mesmas características do seu Pai Celestial. Mas eu entendo que nós estamos numa crise aqui no Brasil, né? Nossa, as coisas aqui, politicamente falando, está muito complicado. Financeiramente está muito complicado. Parece que tudo ao nosso redor, tudo em nossas as compras, gasolina, qualquer coisa está subindo em preço, os salários não. Fica muito difícil. E por causa disso, muitas pessoas ficam com medo de ser generoso. Muitas pessoas ficam preocupados que se eu for generoso, não vou ter como sustentar a minha família. Mas eu quero mais uma vez te lembrar, eu não estou falando apenas sobre dinheiro. Você não tem um emprego? Seja generoso com o seu tempo. Seja generoso com aquilo que Deus tem te dado, não precisa só ser dinheiro. Não fica com medo de abrir o seu coração, as suas mãos para ser generoso. E em conclusão, um autor chamado Andy A. Alcorn, ele escreveu isso: quanto mais você dá, mais volta para você. Porque Deus é o maior doador do universo, e Ele não permitirá que você vença Ele nessa área. Vá em frente, tente, e vê o que acontece. Gostei disso. Deus é o maior doador. Você quer competir com Ele? Ver quem dá mais? Vá em frente, tente. Isso é uma coisa boa. Salmos 41, de 1 a 3, olha essa promessa, gente. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. É uma promessa que Deus cuida daqueles que são generosos. Provérbios 11, 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Lucas 6, 38, nosso próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele falou: deem e será dado a vocês, uma boa medida, calçada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Segundo aos Coríntios 9, 6 a 8, o apóstolo Paulo fala assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E por último, em relação a esse princípio de que você não pode dar mais do que Deus, Ele vai retribuir, Ele vai recompensar. O famoso pregador e pastor Charles Spurgeon escreveu assim: em todos os meus anos de serviço ao meu Senhor, descobri uma verdade que nunca falhou e nunca foi comprometida. Essa verdade é que está além do campo das possibilidades, que se tem a capacidade de dar a Deus. Olha só, mesmo que eu dê todo o meu valor a Ele, Ele encontrará uma maneira de me devolver muito mais do que eu dei. A generosidade não deve ser algo que nós praticamos de vez em quando. Não deve ser algo que você pensa no ano passado e fala, eu lembro daquela vez que eu fui generoso 2, 3 vezes.
Generosidade deve definir a nossa vida, deve fazer parte de quem nós somos como cristãos. Você consegue imaginar o que aconteceria se todos os cristãos neste mundo, milhões e milhões, fossem aplicar mesmo isso? Se todos vivessem as suas vidas caracterizadas por generosidade, o que aconteceria com as necessidades deste mundo? Eu creio que iriam totalmente desaparecer. Então a minha pergunta para você essa noite: você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa generosa? Será que os outros ao seu redor olhariam para você e falariam assim: Nanin sempre foi generoso? Paula, Aloysio? Será que eles olhariam para você e falariam: olha, essa pessoa sempre deu para mim generosamente do seu tempo, da sua força, sua energia, do seu entendimento sobre a palavra de Deus, do seu dinheiro quando eu precisava? Se a sua resposta é não, não. Se hoje você está reconhecendo que você não é definida como uma pessoa generosa, isso pode mudar. E pode mudar hoje. Pode mudar hoje. Mas começa com uma atitude. Começa com uma atitude de falar: eu vou aplicar isso. E também em oração, falando: Deus, arranca de mim o pecado do egoísmo, tira do meu coração totalmente, e enche o meu coração com amor e compaixão, para que eu possa ser uma pessoa generosa. O que nos define? O que nos define aqui na Igreja Batista Novo Tempo, em Cidade Jardim? A minha oração verdadeira é que cada pessoa aqui possa falar, chegar a um ponto na sua vida em que você fala com toda confiança e sinceridade: eu sou uma pessoa definida por generosidade. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez queremos te agradecer, mais uma vez queremos falar para o Senhor o quanto somos gratos pela sua palavra. Obrigado pela generosidade que foi demonstrado para nós. A generosidade que o Senhor mostrou para nós naquela cruz, quando o Senhor entregou a sua vida para todos nós, pobres espiritualmente. Que nós possamos ser pessoas com um grande desejo de seguir o exemplo de Jesus Cristo, de ser pessoas generosas em todas as áreas, com todos os recursos da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a ser pessoas definidas por generosidade, em nome de Jesus, amém. Você pode levantar, ficar em pé. Nós vamos cantar apenas uma música, e eu não sei se você já orou isso, mas você pode continuar orando sobre esse assunto. Talvez hoje o Espírito Santo tocou no seu coração, você sentiu um certo aperto no seu coração. Talvez caiu a ficha um pouco que você precisa ser mais generoso. Fala com Deus sobre isso, pede para Ele te ajudar a seguir esse caminho de generosidade. E se você nunca experimentou a generosidade de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz para te salvar dos seus pecados, experimente, se arrepende dos seus pecados, fala: Senhor, me desculpa, me perdoe de tudo que eu fiz contra o Senhor, de uma vida afastada do Senhor. Pede para Ele entrar na sua vida e te salvar dos seus pecados. Pede para Ele curar você dos seus pecados, te dar uma vida nova em Jesus Cristo. A Bíblia fala que a pessoa que faz isso, que
que se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, será salvo, será perdoado, terá uma nova vida em Jesus. Se você nunca fez isso, sem pressão nenhuma, mas eu quero encorajar você a pensar sobre isso e chegar numa decisão verdadeira com Jesus. Vamos cantar? Fica à vontade, pode cantar, orar, vir para frente e se ajoelhar. Fica à vontade nesse momento.